Bem-vindos à nossa campanha de oração pelo seu amor. Uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Estamos aqui diante de Deus, pedindo a Ele algo novo nas nossas vidas. Deus tem um propósito para tudo embaixo da terra. E hoje nós oraremos para que Deus revele a nós o propósito do relacionamento de cada um de nós. Por que Deus uniria você e a pessoa a quem você escolheu? Qual o propósito dessa união? Nós temos que descobrir, e Deus pode nos revelar, mas primeiramente Ele revela a nós o propósito pelo qual nós existimos. Por que Ele permitiu que nós nascêssemos? Qual a finalidade, que missão nós temos dentro do reino de Deus para ser cumprido aqui na terra segundo a vontade do próprio Criador? Nós temos um propósito aqui neste lugar. Cada um de nós, a nossa missão aqui na terra deve ser cumprida segundo a vontade do nosso Criador. Deus estabeleceu sobre nossas vidas algo importante. E Ele unirá propósitos. Propósitos, então, serão unidos conforme a vontade de Deus. Assim sendo, o seu relacionamento deve estar dentro dos propósitos do Senhor. Se ele ainda não está, devemos orar para que Deus revele também o propósito da pessoa pela qual você tem orado. De modo geral, estamos aqui para glorificar a Deus, a fazer a sua vontade. Isso é traduzido para a vida de cada um de nós de maneira bem particular, cada um com o seu chamado. A pessoa pelo qual você ora, ela precisa saber a razão por que ela existe. Ela precisa estar segura de que a sua vida não é apenas um acidente. E você também precisa saber disso, que a sua vida não é um acidente. Não é um acaso do destino. É preciso que saiba que foi criado com um grande propósito. Quando descobrir este propósito e estiver fazendo e tornado-se o que foi criado para fazer, se sentirá realizado. Isso irá contribuir para a sua felicidade. Então entenda, Deus une propósitos. Deus une propósitos. Sabendo disso, você não pode fazer pressão sobre a pessoa a quem você está orando para que ela seja algo, mas você pode orar para que ela se torne aquilo que Deus deseja que ela seja, para que ela seja moldada segundo o plano de Deus e não o seu plano. A sua transformação, portanto, está condicionada ao fato de ela não ter ouvido ou ter ouvido o chamado de Deus. Assim como você já ouviu o chamado de Deus? Pois o Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A pessoa a quem você escolheu é predestinada segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas você terá de orar para que ele ou ela ouça o chamado de Deus, de modo que elas possam perceber que faz parte de um grande propósito do Senhor para a sua vida. Ela tem que ver e olhar e observar que ela, junto com você, se firmará em um propósito estabelecido pelo Senhor. Oh, glória! É sempre possível observar quando o indivíduo não está andando segundo o propósito para o qual Deus o criou. Você sente a inquietação dele, você sente que não tem algo errado,
Você sente que ele não está agindo de uma forma em que ele mesmo se alegre. Ele muitas vezes vive na aparência. E quando nós ficamos perto de uma pessoa assim, que oprime o seu chamado, nós não sentimos paz, nós não sentimos confiança e nem segurança. Como você se sente quando você está próximo de uma pessoa assim? Sente falta de paz porque ela está em um caminho que não traz realização, que deprime ou não leva a lugar nenhum? Se for assim, então ore. Senhor, tire essa pessoa deste lugar, revele a ela o que chamou para ser e abra as portas para o que ela deve fazer. Orar desse modo não significa que essa pessoa será arrancada do que está fazendo e atirada em outra coisa qualquer. Pode acontecer desse modo, mas no geral o que ocorre é uma mudança na perspectiva da pessoa. Ela tem um novo olhar, uma nova visão. Davi, por exemplo, ele tinha um chamado. Ele trabalhou anos e anos ali atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas do pai. E um dia Deus revelou o propósito para aquilo que ele tinha para Davi, rei de Israel. Olha só, um simples pastor, e o propósito dele não era ser pastor de ovelhas do pai, mas era ser o rei de Israel e cuidar das ovelhas do Senhor. Olha como era grandioso o propósito de Deus. Era essa a missão e Deus estava preparando Davi nesta missão. Nós temos que entender que estamos sendo preparados. Então, essas situações que acontecem nas nossas vidas são preparação. Às vezes estamos longe do propósito de Deus. E Deus nos permite passar por circunstâncias para que o propósito dele seja alcançado. Muitas tribulações acontecem e nos levam o caminho do propósito. Oh, glória a Deus! O que Deus quer é que a pessoa para quem você está orando, ela sinta no coração que ela deve seguir o propósito do Senhor. Por isso, ela deve ser encorajada. Ela não deve ser criticada. Ela tem que ser encorajada a ajudar de todas as maneiras possíveis a ele entender o propósito de Deus na vida dela. Mas não é pela força e nem pela violência. É pelo Espírito Santo de Deus. E só a oração move o coração de Deus. Deus não pede que você negue a sua personalidade para isso. O Senhor tem um chamado para você. Porém, Ele irá ajustar ao chamado Ele vai ajustar ao chamado do seu marido, da sua esposa, da sua namorada, do seu namorado. Porque Ele une propósitos. E os propósitos não podem se opor. Deus não promove confusão, conflito ou situações incontroláveis. Ele é o Deus das oportunidades perfeitas. Há tempo para tudo. A Bíblia já diz isso. E no capítulo, no desafio anterior, foi falado sobre este tempo. E as oportunidades para cumprir o que Deus chamou de cada um de vocês serão perfeitas, serão submetidas a Ele. Todas
as situações da sua vida serão encaminhadas pelo Senhor. Então, até o seu relacionamento só será restabelecido se existir ainda um propósito de Deus. Se a pessoa a quem você ama já estiver dentro do propósito para o qual o Senhor o chamou, você pode contar que o inimigo da sua alma irá lançar dúvidas, especialmente se ele ainda não viu nada que se aproxime do que foi idealizado ou não tenha alcançado o sucesso que previra. As suas orações podem ajudar a afastar o desânimo e impedir que a pessoa que você ama seja dominado por ele. As suas orações podem ajudar a pessoa a quem você ama a ouvir, a depender da revelação de Deus. As suas orações podem fazer com que ele viva a sua vida com propósito. Comece a partir de hoje a declarar em voz alta, todos os dias, que você é uma pessoa amada, que você é uma pessoa virtuosa, que você é uma pessoa aceita, uma pessoa valorizada, uma pessoa ungida, uma pessoa inteligente, uma pessoa abençoada, mas principalmente uma pessoa que segue o propósito de Deus. Por isso, ore hoje. Senhor, eu oro para que a pessoa que eu amo, e aí declare o nome da pessoa, ouça claramente o seu chamado para a sua vida. Ajude a aprender, a compreender que ela é em Cristo, o que ela é em Cristo, o que eu sou em Cristo. Talvez eu também não tenha a certeza daquilo para a qual o Senhor me chamou, para que eu fui criado, qual o propósito para a vida dela e para a minha vida. Que do seu coração, que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que ela saiba qual é a esperança do seu chamamento. Ó Deus, quando o Senhor nos chama, também nos capacita. Capacita-nos então a andar de modo digno do seu chamado e a tornar-se pessoas de Deus em que o Senhor criou para ser. Continue a nos lembrar do seu chamado e não permita que nós nos desviemos devido às coisas não essenciais para o nosso propósito. Afasta de nós o desânimo, para que não nos derrote. Eleve os nossos olhos para as coisas do Senhor, a fim de que nós vejamos o propósito para o qual fomos criados. Dê-nos paciência para esperar a sua oportunidade perfeita. Oro para que os desejos do coração da pessoa a quem eu amo não entrem em conflito com os desejos do Senhor. Que a pessoa que eu amo possa buscá-lo para que o Senhor os guie e ouvir quando o Senhor falar com a sua alma. Deus, venha mudando o meu coração. Venha revelando o teu propósito na minha vida. E o que tem de semelhante na vida daquele a quem escolhi a estar perto de mim? Declare isso, ore desta forma, peça a Deus essa revelação, porque Deus revelará a ti o que tem de errado nesta relação, se não é do Senhor. Mas se for do Senhor, Deus também revelará seus motivos. E agora é hora de declarar em voz alta a palavra de Deus. E cada um
tenha de Deus o seu próprio dom, um na verdade e um modo, outro de outro, não importa, cada um com o seu dom. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com o poder todo o propósito de bondade, obra e de fé. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios, sabendo que buscando a Deus em primeiro lugar e intercedendo pela pessoa a quem amamos e praticando tudo o que é de bom, Deus ouvirá e restaurará a sua história. Tente descobrir o seu propósito e ore para que Deus revele se a pessoa que está ao seu lado tem o mesmo propósito. Mas não queira mudar segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus, porque Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.